umas frequências que ninguém tá vendo, Você pega vendo ou umas ouvindo. frequências que ninguém tá ouvindo. Eu pego, às vezes. Eu pego. Eu escuto mal o que as pessoas estão falando, mas coisas que ninguém tá falando, por aí eu cato. Curioso. Você tem um ouvido biônico, é isso? E do biônico, que já pensou? Mas É agora isso. valendo. Bora Agora, valendo, amiga. para quem tá Então, acostumado a ouvir, agora eu me dirijo à terceira pessoa na sala, que é o ouvinte. Não olá, estamos ouvinte. sozinhas, deixa eu te contar. Tem alguém nos ouvindo. Medo. Sim. Para quem tá acostumado a dar play no podcast e ouvir a minha voz, temos outra voz aqui hoje. Quem é essa figura? Quem é essa presença? Ela é Thalita de Iorio. E para quem não sabe, né, para quem não lembra, ela já esteve nesse podcast, ela já participou de um episódio nas antigas há muito tempo. Foi pré-pandemia para vocês terem uma ideia. E foi o episódio Uma Artista, um Castelo e um Cavalo Branco. Um episódio icônico que é muito lembrado, inclusive, até hoje. Então, oi, Thalita, tudo bem? Um choque. Que honra estar aqui. Como falam as pessoas que vão em grandes programas de TV. Happy to be here. E aí, Que falar no é episódio que você esteve, acho que foi na primeira temporada, que você conta a história de uma residência artística que você fez, certo? certo. Que você Na fez num Itália. castelo medieval na Itália. Exato. E aí eu já te contei essa história, mas eu fui hoje até atrás do e-mail para confirmar que eu fui chamada para essa mesma residência, Sim. porque a pessoa que estava organizando, a Carol, ela estava organizando, ou era uma das organizadoras? Não, ela que estava organizando, que aliás é toda uma história em si, que um dia a gente pode entrar Um nisso. dia a gente conta. Eu apenas quero dizer que eu achei o e-mail em que ela me convida para essa experiência e eu respondi, poxa, muito obrigada e tal, mas assim, na época, nas minhas condições do momento, viajar para Itália era uma coisa que eu via assim como muito distante, tipo, não vai rolar, sabe? Seria legal participar dessa experiência, mas não tem, eu via como assim uma coisa de outro mundo. E agora estou aqui, a Itália é logo ali, né? Dois passos. Mas o interessante é que eu não fui nessa residência em que você provavelmente estava. Foi no ano de Uhum, 2016 que você foi? foi. A gente já se conhecia ou foi o ano que a gente se conheceu? Ah, não, a gente se conheceu em 2017? Foi por aí, 2017, 2018, talvez. Acho que 17. Faz Acho que sentido, faz 17. sentido. E a Que gente foi não. quando Por isso aqui, a gente não se conheceu nessa residência. A gente já pensou estava predestinada a ser a se amigas, conhecer, a ser amigas. a ser parceiras de podcast, a ser besties. Exatamente. Pensou? Eu fiquei muito surpresa quando você me falou isso, que é um dos episódios que volta, que as pessoas comentam, assim. Fiquei surpresa, honrada, mas eu também entendo porque, eu entendo, ou eu pelo menos imagino o que é sobre ele, que as pessoas se identificam, né? Que é essa busca e essa permissão de criar, e como eu acho que tantos de nós, como eu senti naquele momento, sinto até hoje, sentem que sempre falta alguma coisinha para te dar permissão, né? Ou às vezes eu sempre achei que era o equipamento. Nossa, vou comprar a câmera, vou fazer o curso. Comprar Eu o sempre acho que é microfone. comprar o microfone, né? Que está. É o microfoninho de lapela escondido na câmera. Vou fazer o curso com fulano, porque daí sim eu vou ter a chancela. E eu acho que essa é uma história que eu acho que deve ressoar com muitas pessoas, porque eu acho que tanta gente deve querer criar e sentir que falta a chancela, o cavalo branco, o príncipe, a residência na Itália, qualquer coisa que seja. E, né, espero que essas pessoas que te escreveram se identificando estejam criando. Espero também, espero também. E sempre que eu penso nesse episódio, eu penso nisso, como eu ouvia você contar a história, e o que eu acho que me intrigou muito e que eu queria
talvez aprofundar essa conversa aqui hoje, é de você falar que você foi para a Itália, esse lugar que eu via como assim, nossa, inacessível, nunca vou conseguir conhecer. Mas a vida é doida, né? A vida tem os seus caminhos meio aleatórios que a gente às vezes não consegue controlar. E aqui estamos agora. Mas o que me fascinou muito também na sua história, além da experiência da residência artística, da criatividade, foi a história de você ir para a Itália sem falar italiano, sabe? E meio que se virar, sabe? Meio que conseguir se comunicar. Então, como é que a comunicação acontece mesmo quando a gente não domina completamente a língua? Então, corta para agora estamos no ano de 2026, nesse nosso registro, nesse novo registro, sobre esse antigo registro, e a gente está vivendo situações meio que parecidas, você diria? E meio que parecia, ou pelo menos com alguma identificação, né? Você, como os ouvintes a essa altura já devem saber, espero que saibam. Espero que saibam. Espero que saibam, está morando na Alemanha, eu estou morando nos Estados Unidos. Então a gente está nessa situação de deslocamento, né? Estamos removidas da nossa própria cultura, da nossa própria língua. E uma coisa curiosa que a gente falou, um dia a gente vai falar sobre a Carol, organizadora dessa residência, mas uma coisa que tem muito a ver com língua e que eu admirava muito na Carol, vou fazer um pequeno preâmbulo só sobre a Carol, que era uma pessoa que montou essa residência com, assim, zero recurso. E parte do que permitia a Carol fazer isso é que a Carol era extremamente cara de pau. Uma das formas que isso se manifestava era o fato de que Carol falava um equivalente italiano do portunhol, que é um italiano macarrônico, que ela falava com a maior segurança. Ela deu entrevista para a rede local ali da cidadezinha, onde a gente estava num vilarejo, na verdade, não era nem uma cidade. Um vilarejo de 150 habitantes, que estava, obviamente, muito curioso de quem são esses aliens que estão aqui, porque era um monte de gente velha, honestamente, algumas crianças, assim, nada de novo. É basicamente a história da Tieta, assim, né? Tipo, nada de novo acontece. E aí, de repente, chegaram não sei quantos aliens dentro do castelo lá do padre, etc. E aí, essa coisa de se comunicar que você falou, eu acho que tem muito da língua, da gramática, etc. E tem muito da performance. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, sobre como você lida com isso. Eu lido muito mal, porque eu Você lida sou mal? péssima, assim, em me colocar na situação em que eu vou poder errar. Eu tenho muito a aprender, né? Até fiz uma aula de improviso, no qual eu vi realmente eu não levo jeito pra coisa, eu preciso praticar muito, eu preciso de um intensivão. Porque é você atuar, você tem que mais fingir que você fala e que você entende do que você realmente saber. Então, sempre que falam, completei agora, inclusive, 4 anos na Alemanha e não fala alemão. Não, mas peraí. Okay. Teve algum momento que a gente falou que você estava sim aprendendo alemão. Como assim Não, você não fala alemão? eu estou... Vamos qualificar esse não fala alemão. Sim, Que eu isso quer estou dizer? aprendendo, que significa que... que tá, eu acho que eu entendo alemão, eu estudo alemão, mas falar alemão, estar numa situação de estar numa conversa, eu consigo estender até 3 frases no máximo. É o limite da minha atuação. E eu acho que eu consigo fingir bem. Vou te contar uma cena para exemplificar isso. Fui no departamento aqui, que a gente chama de KVR ou KVR, para levar os documentos. É como se fosse um poupa-tempo, um grande cartório. Aqui não existe cartório. Já tem uma coisa assim que é muito chocante para a nossa cultura brasileira, não existe cartório. Se você assina um documento, normalmente vão achar que é você mesmo, você não precisa pagar R$ 70 para Não precisa alguém, checar a outra pessoa identidade. Chocada, tá bom. Isso diz muito sobre a sociedade, um dia a gente volta nisso. E aí fui lá para entregar a documentação e tal. E eu
tento, eu me esforço para começar as interações em alemão, por mais que eu saiba internamente que eu não tenho recursos o suficiente para continuar. Eu até já te falei na nossa outra conversa que o meu alemão é no nível de Javan. Eu jogo as palavras soltas, açaí, zoom de besouro, guardiã, sem verbo, sem conectivo e espero que a outra pessoa entenda. E talvez eu sou um pouco poética, né, em alemão. Mas enfim, eu tenho um pouco essa cara de pau que você falou, que é necessária para isso. É, eu consigo sustentar só por um tempo. Então eu cheguei lá, comecei a falar em alemão com a pessoa, mas em determinado momento eu estava com o Marcos também, né? Para ele o inglês é melhor, então ela começou a falar inglês, mas ela virava para mim e falava em alemão. E ela estava falando sobre formulário, sobre documento, eu não tenho esse vocabulário. Então eu olhava para ela, entendia 50 a 60%, o meu entendimento de alemão é um espectro, mais do que, Uhum. nossa, eu sei falar alemão. Acho que essa é a questão. Eu não, eu acho que eu, particularmente, eu preciso ter o sentimento de que eu detenho aquele conhecimento, que eu tenho saber. Eu preenchi essa minha vasilhinha do saber, eu sei, então eu posso falar. Mas nos idiomas não é assim que acontece, é o que eu estou percebendo. Você não chega num domínio numa hora. Como é que isso foi pra você? Não. Porque eu acho que você passou isso tanto em inglês quanto em espanhol também, né? E no italiano, claro. E no italiano também, e também, além de tudo, eu acho que é muito legal que você traz essa cena especificamente, porque tem interações muito diferentes que você precisa fazer, principalmente quando você mora no lugar. Tem interação social, tem interação burocrática, que é essa que você está tendo, que tem um vocabulário absolutamente específico. Tem interação do dia a dia transacional, ir no mercado, ir na farmácia, pedir um remédio, é, etc. Falar com médicos, que aí é Sim. outro vocabulário específico, né? Tem interação com vizinhos, tem interação, tem muitas coisas, né? Mas eu acho que no começo, voltando na coisa especificamente da cara de pau, quando eu mudei para cá, eu acho que tem um pouco do efeito pós-pandêmico de que eu estava muito com uma ansiedade social muito grande. Então, assim, eu estava me sentindo. É uma coisa muito estranha, porque eu me sentia muito exposta por zero motivo, só porque eu estava aqui. Muito tímida, então às vezes era uma coisa. Teve uma cena que ficou muito marcada logo que a gente se mudou. Eu precisava ir no. Eu tava no mercado, Uhum. peguei uma lata de qualquer coisa, fui ali fazer não sei o que, mudei de ideia, ia colocar a lata de volta. E tinha uma pessoa que trabalhava no mercado que estava bem onde eu precisava ir botar a lata. Eu cheguei ao ponto de dar a volta no negócio, no corredor, porque não queria pedir licença. Esse nível de interação para mim estava difícil. Não que eu não soubesse como dizer, Aham. mas o nível necessário de performance para mim estava tão, essa exigência estava tão alta já que eu não tinha a banda para fazer essa pequena interação. Ou para quando faltou água na nossa casa, para descer na lojinha que tinha embaixo e perguntar se estava faltando água lá também. Assim, tudo estava exigindo demais. Mas isso, você se Então, mudou, foi. Ainda estava na pandemia ou foi logo depois da não, pandemia? 23, foi 23. Então já tinha passado a pandemia, mas durante a pandemia a gente se mudou de São Paulo para o interior e eu vivendo a minha melhor vida de pessoa introvertida e falando, bom, beleza, não preciso mais falar com ninguém nunca. Que ótimo! Que Show! estou livre! Livre da sociedade. Então, acho que eu me destreinei um pouco na interação. Assim, fazia muito, né, muita ligação, muita reunião de trabalho, Sim. mas na interação social, absolutamente destreinada. E eu acho que essa coisa da performance, que é um elemento tão importante de falar uma língua, assim, foi embora. Eu estava absolutamente destreinada na performance, por mais que isso afeta a sua confiança. Eu ia falar, por mais que eu tivesse as outras coisas, né? Eu tinha a gramática, eu sei falar inglês bem, não sei o que, não sei o que, mas a sua confiança em entregar essas coisas fica absolutamente abalada se a sua cara de pau, o seu nível de cara de pau tá baixo.
Se Caramba. a performance que você consegue entregar é ruim. Então, tem um pouco de você confiar no seu taco de falar assim, cara, pode ser que eu vou soar poética, ou eu vou falar as coisas, vai estar parecendo um haiku, não sei, vai estar parecendo um poeminha, vai ser meio de Djavan, vai, mas eu vou confiar no meu carisma. E é ele que vai preencher a lacuna. E eu tava sem carisma nessa hora, que é o exato oposto do senhor meu marido, que para os ouvintes também já deu uma entrevista para esse Sim, podcast. do O gringo foi episódio americano, mas quase brasileiro, que é uma questão que a gente, quase. inclusive, debate muito, se a gente concede ou Exatamente. não a cidadania para o Julian, porque o Brasil, ao contrário de outras nações, como a Alemanha, que exige que você passe por todo um processo, para você ser brasileiro, o que que você precisa? Nada. Só passar lá na frente que a gente está recrutando o tempo inteiro. Exatamente. Brasileiro, namorou com a Brasileiro. brasileira? É Brasileiro! brasileiro. É o É isso. brasileiro, que é sobre o que ele fala muito, né? Que a gente está sempre muito pronto para recrutar. E eu acho que ele, além de falar português muito bem, e fala mesmo, né? A pronúncia dele é boa, etc, etc. Mas, obviamente, como todos nós, uma vez que você está cansado, que você teve um dia longo, ou que você passou muito tempo falando a sua própria língua, a hora que você vai falar outra, você dá uma travada. Mas o que ele tem de sobra é o carisma, é a performance, Sim, e ele é tem essa cara de pau. entrega. E ele tem cara de pau, ele gosta do joguinho de eu vou eu vou te seduzir através da minha cara de pau e você vai achar que, sabe, que eu tô entregando tudo. Mas é porque o Julian é do improviso, ele fez aula. Ele Esse é o é, ele caminho, gosta, ele é entendeu? da performance. Mas conversa é eu acho que é isso, várias travas que eu passei, por isso que eu acho que eu nunca considero que eu tenho o nível de alemão, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo, cara, eu não sei nada ainda, realmente. Eu já sei o suficiente para entender as pessoas no dia a dia. Eu não sei o suficiente para expressar uma opinião, por exemplo, né? Então eu tenho ainda, eu tô no nível alemão muito transacional. Perguntar Uhum. coisa, onde é, quanto custa. E aí tem uma coisa sobre performance que eu queria falar, queria saber se funciona assim pra você, ou eu sou completamente louca, eu tenho que ser internada. Porque quando eu vou resolver qualquer coisa na rua e entrar numa interação, eu vou sempre tentar primeiro no alemão, né? E aí depois eu vou perguntar se a pessoa fala inglês ou não. E aí eu ensaio antes. Eu escrevo um roteirinho, tipo, o que que eu vou precisar falar? cem por E aí, como é cento. que eu separo o verbo? Então, toda vez é um exercício mental de onde que eu vou colocar o verbo, qual que é o verbo. Às vezes eu pesquiso antes, porque eu tenho pouco repertório de verbos. E aí eu ensaio, falo algumas vezes antes de ir me dirigir à pessoa que não vai entender o que eu vou falar, ou que eu vou panicar e vou na segunda frase já perguntar, Sprachen Sie English vielleicht? Sabe? Pra gente mudar pro inglês. Mas eu me desespero um pouco, porque rolou uma vez que eu fiz todo esse ensaio e eu falava, eu ia abordar uma pessoa e eu aprendi que é Können Sie me helfen? Então é uma forma super polida de perguntar, você poderia me dar uma ajuda? Mas Uhum. eu acho que a pessoa entendeu, eu não sei, né? Eu tô aqui também especulando, Elocubrando, é. que eu estava meio que pedindo ajuda, sabe? Você pode me ajudar no sentido de não me dar uma Ah, ajuda financeira? Porque ela me deu uma resposta assim meio grossa, a pessoa que estava trabalhando no lugar. Eu não sei se ela foi. O lance é, eu não entendi nada do que ela falou. Eu não entendi nada do que ela falou. Ela podia estar falando, não é meu trabalho aqui, ou eu não sei o quê. Mas talvez eu fiquei pensando, será que eu fui mal interpretada? Porque talvez as pessoas não perguntem isso dessa forma, né? Tipo, você poderia me tirar uma dúvida? Eu acho que tem outras formas de falar. E aí, como ela me deu essa resposta longa, inesperadamente longa, não apenas sim, claro, qual é a pergunta? Não, ela falou eu fiquei assim. Eu continuei o meu roteiro, e aí fiz a pergunta que de fato eu queria fazer. E nessas eu entendi, e aí entra um pouco de diferença cultural também, o quanto que eu estou acostumada a dar muitas voltas para falar o que eu quero.
E aí, nisso, a pessoa talvez tenha entendido algo errado, que eu não sei o que que é. Que eu Uhum. tava pedindo, era uma pedinte ali dentro da loja, não sei. Eu gosto de pensar que sim. Eu legendei na minha imagem mental assim. Gosto, eu gosto. Tem pão velho hoje? Não. Às vezes foi isso que ela respondeu. Mas eu acho que tem essa situação da performance de eu me apeguei no roteiro e falei o que eu queria. Então, se eu tivesse sido mais direta, talvez ela não tivesse tido essa interpretação. E aí, como brasileira, eu Uhum. acho que e é uma coisa que eu tenho percebido em outras estruturas, em outras formas de falar, é que eu tô muito inclinada a dar voltas. A dar voltas e não falar diretamente aquilo que eu penso. E a cultura daqui é exatamente oposta. Aqui é cem por valorizado cento você já ir direto ao ponto, porque é eficiência. A Alemanha é eficiência, a gente não tem E tempo a tempo é perder. dinheiro. Exatamente. Exatamente. Então, eu Exatamente. percebi isso, sabe? Que eu contorno muito o assunto e floreio onde não precisa. Então, talvez por isso as pessoas me ouçam falar, eu sou meio shakespeariana, usando umas palavras em latim no meio da frase, que é uma coisa que, para mim, é um atalho mental, usar uma palavra, né, em latim. É, mas para as pessoas daqui talvez soe, nossa, que sofisticada, para que falar assim no dia a dia, sabe? 100%, e aqui acontece exatamente a mesma coisa, assim, tanto na questão de ser direta e o quanto eu não consigo ser direta, e até porque muitas vezes eu sinto que nós brasileiros a gente vai co-criando o pensamento conforme a gente vai falando, né? Eu lembro de uma. Isso já faz muitos anos, mas eu lembro de uma vez estar falando com um americano, e eu lembro que eu fui falando e ele não me interrompeu, o que para mim é algo absolutamente, né, como brasileira, muito estranho. Que ninguém me interceptou, ninguém tentou pegar a bola no meio da Sim, jogada. sim. E aí eu fui notando que eu não sabia exatamente onde eu queria chegar com o meu. Era um pensamento em construção, eu não tinha um ponto. E eu E ele lembro que não ele me segurou a bola, perguntou, deixou a bola cair. deixou a bola cair, porque ele perguntou, What's your point? Aí eu falei, não sei qual é meu ponto, na real. Eu achei que você ia me ajudar aqui. Eu achei que a gente ia fazer isso junto. Um crowdfunding de É um ideias, crowd, né? exatamente. É uma cocriação, é uma criação coletiva, porque e isso agora você deve sentir isso quando você volta, e eu sinto, Uhum. mesmo entre a gente, né? Para os ouvintes, a gente acabou de passar um tempo juntos no Brasil, né? Com mais outro amigo, então muita interação brasileira Uhum. e eu me desacostumei com o fato de que no Brasil a gente faz isso. Eu faço, a minha família faz isso, os meus amigos fazem isso. A gente pega a bola um do outro e sai correndo e muitas vezes você não termina o seu ponto original. Você ia com uma ideia e você nunca chega nela. E talvez outro dia depois, algumas horas depois, você chegue. Enquanto que nos Estados Unidos, na Alemanha, nessas culturas que valorizam muito a eficiência, que são muito diretas, ser direto e ser honesto. Eu vou eu quero usar o honesto como com cuidado aqui, porque eu não quero colocar o contraponto como, né, o Honesto e brasileiro é desonesto, né? desonesto, mas o que eu quero dizer é ser direto e entregar a verdade, mesmo que às vezes ela doa, que o contraponto para a gente é sim que direto demais é rude no Brasil. Sim. Aqui é uma coisa valorizada de obrigado, você economizou meu tempo. Tipo, a gente não está aqui para se divertir, a gente está aqui para fazer negócio. Qualquer que Resolver. seja, resolver. Exatamente. Então, eu acho que tem essa diferença, e tem a diferença também da. Eu acho que essa coisa da cocriação, da performance na entrega, eu acho que é por isso que o Julian, por exemplo, nada de braçada no Brasil com a performance, porque a gente valoriza isso. Enquanto que eu e você, como brasileiras, em uma cultura que é muito mais direta, o nosso treinamento mental ele tira pontos da gente. Sim. Porque a gente tem que ser muito mais concisa e muito mais direta. E eu tô assim, ai, galera, E a peraí, gente tá em pode ser lá, não pensei ainda. desvantagem. Exato, antes de aprender as regras, a gramática, esse saber que eu espero ter,
tem outras coisas em jogo que é justamente mudar uma lógica de pensamento que eu não sei atuar nesse tablado aí, entendeu? E que tem também muito a ver com a própria gramática e a própria forma que essa língua é construída, né? Tanto o alemão quanto o inglês são línguas que são muito mais eficientes nas palavras, na Total. sintaxe, na forma de construção. Às vezes eu e o Júlia a gente brinca, porque às vezes eu falo assim, nossa, como é que fala não sei o que, agora não vou conseguir pensar num exemplo, mas é sempre assim, como é que fala essa coisa que em português tem um nome muito específico e muito, né? Ah, sei lá, otorrinolaringologista. Amo. E é tipo assim, ear, nose and throat doctor. É tipo, médico dessas três coisas. Acabou, não é um nome, meu Deus, latim, Eu tenho até cheio medo de de saber qual é essa palavra no alemão. Eu tenho pois até medo. que deve ser, eu arriscaria, se eu tivesse que adivinhar e apostar dinheiro, eu diria que é algo muito parecido com o inglês. É tipo médico do nariz, da garganta e do ouvido. Enfim, não é um Eu quero negócio. checar. Orninto. Como é em português? Peraí. Ornitorrinco, não, peraí. Otorrino. Ornitorrinco. Ornitorrincolaringologista. Rin... Não, é brincadeira. Otorrino. 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 Eu torrino laringologista. Você estava certa. Eu É falei? Hals, Nasen, Ohrenarzt. Literalmente, garganta, nariz, orelha, ouvido, médico. Médico. Porque assim, que a gente está aqui para quê? A gente está aqui para ser eficiente. Enquanto que nas nossas. As línguas românticas são de fato românticas, elas são floreadas, são poéticas. Eu lembro que uma vez, a primeira interação que eu tive com o Julian, que a gente começou a explorar esse assunto, foi uma vez que eu usei a palavra fisionomia. E eu lembro que ele falou assim: What do you mean, your face? Eu falei assim: sua cara? Sim, cara. Mas Ele falou: nossa, fisionomia, olha a poesia disso. pô, eu amo ter uma raiz latina. E aqui, e eu imagino que na Alemanha também, as palavras de raiz latina elas são reservadas para um contexto acadêmico ou para um contexto erudito. Assim, realmente você tem que estar dentro da academia para falar. Sim, Physiognomy é um negócio que, tipo, você tem que. Você tá dentro de um outro círculo, né? Não é a sua fala de todo dia, enquanto pra gente é, né? E eu acho sim. que tem uma outra coisa que eu também comecei a debater mais, e depois eu fui descobrir que esse é um conceito conhecido, mas eu não conhecia, que é a coisa das línguas de alto contexto versus as línguas de baixo contexto. O alemão e o inglês, que são línguas muito eficientes, elas têm, a própria língua tem conceitos que já são muito ela já contém muito significado, então tem muito mais conceitos, tem muito mais pacotinhos de significado, em que você falou uma palavra ou uma pequena frase, todo mundo já sabe do que você está falando, Sim. enquanto que para a gente em português, embora eu acho que muitas vezes isso sim exista, eu acho que é muito menos usado, então tem muito mais, a gente explica muito mais, dá o contexto inteiro do que a gente está falando, a gente repete muito mais e a gente dá muito mais exemplos, a gente precisa de muito mais contexto. Enquanto do outro Entendi. lado é muito mais autocontido. Já tá, Já eu tá no falei, bom, pacotinho ali, tá no já pacotinho, você entendeu, já segue em entendeu. frente. Tipo Exato. o que a gente fez agora. A gente Tipo o já que a gente fez ali, repetiu já o que já repetiu estava explicado. e deu exemplo. Que aí agora a gente vai ter o take bom. Agora o corte vai. Agora o corte, Agora agora vai você funcionar. entendeu. E Sim. isso para mim, inclusive, isso afeta a forma que eu compreendo as coisas. Eu me vi em situações em que eu perdi a informação. Um porque tem TDAH, né? Mas outro porque tô esperando, inclusive outra coisa que eu não falei e que é muito importante, a gente tem muito tom.
quando eu estou te dando a parte importante da informação, eu vou ou pausar, como estou fazendo agora, ou vou aumentar a voz, ou vou gesticular. Assim, você vai saber que essa é a parte principal. Enquanto em inglês tudo é entregue No mesmo numa tom. forma absolutamente monótona Flat. e rápida. E ninguém vai repetir para eu saber que aquela é a parte da informação importante. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sentia que eu perdia muitas partes da informação que eram importantes, porque eu estava sempre muito. Fui criada a ser dependente desses recursos que não existem nessa língua. E eu fiquei pensando, como é que é em alemão? Isso existe variação de tom? As pessoas são monótonas? É tudo muito rápido? Como é Muito que é? pouco. E para além disso, tem os dialetos, né? Então, até isso que você falou da diferenciação desse inglês ou do alemão, tem o Hochdeutsch, que é o alemão padrão, é o alemão da escrita, né? É o alemão do jornal, é aquele alemão que todos os lugares da Alemanha vão entender. Isso tem um pouco a ver com o contexto histórico, né? Que foram vários reinos. Na verdade, a Alemanha é Uhum. muito recente, se esbarra com coisa medieval, mas a Alemanha existe há muito pouco tempo, né? E é uma junção de gente que falava uns alemão diferente uns dos outros. Então aqui, onde eu tô, que é na Baviera, eu não gosto de falar Baviera, eu prefiro falar Bavária, por mais que eu seja que Eu é sempre falei Bavária, é por causa Bavária, da Baviera, tem cerveja, esses. né? Bavária, Claro, Bavária, Bavária, Bavária. exato, Pois que é, era essa dos é o sertanejos. latim para. É latim isso, não é português. Em português é Baviera. Eu acho horrível. Uó. Gente, chocata. Mas aí tem um dialeto daqui e eu acho que é uma das razões para eu achar tão difícil às vezes entender. Então, algumas pessoas mais velhas, algumas pessoas você vê, cara, e eu vou para outros lugares da Alemanha e eu entendo com mais clareza o que tá falando. Então tem essa dificuldade de tom também, mas realmente, mas sabe que à medida que a gente vai aprendendo, eu vou descobrindo essa diferença de tom. E o alemão, ele gosta muito de falar em falsete. Então, toda essa marra que tem, que o alemão é agressivo, que o alemão não sei o quê, você tem que conviver assim, você vê que na verdade eles são bem fofos, porque para se cumprimentar, você fala hello e você tem que subir a voz, entendeu? Então, Eu amo que sai um tchus! falsetinho. Ai, Então que você amor. ouve, é cantado. Cada língua tem uma certa melodia, cada língua vai ter um ritmo diferente. E no português a gente. Eu até vou te perguntar, porque você também, por falar espanhol e italiano, que também são línguas de origem latina, e eu amo que a gente está falando de linguística, de idiomas. Eu não sei se eu posso me dizer um especialista, né? Eu Mas acho que você pode, porque eu acho que isso é literalmente a ferramenta do seu é, trabalho, né? Mas de falar assim das diferenças na língua, eu acho que é mais falo como uma pessoa que está estudando, né, de fato. Mas até lembrando do vídeo que você me passou ontem, que é Uhum. um poeta e professor italiano comentando as letras de música do Kendrick Lamar. Que Então, é primeiro uma que eu já adoro esse tipo de análise, maravilha. análise literária de música. E aí, uma coisa que ele fala é algo que você falou aí também, que o inglês permite, a maioria das palavras são monossílabas, né, ou cabem num respiro só, talvez por essa questão de eficiência, e ele fala que por conta disso, o Kendrick Lamar consegue brincar mais com as palavras, né, e fazer essa sobreposição, usar como ritmo, ele fala que ele é um virtuoso do ritmo. E ele já fala Uhum. que no alemão a estrutura. No alemão não, desculpa, no italiano No a italiano. estrutura é diferente. Então ele faz até esse gesto, assim, né? De algo que é bem floreado, né? Então acho que o italiano e o espanhol também devem ter um pouco desse molejo, talvez, não sei dizer. Eu acho que sim, e eu nunca tinha pensado, até assistir esse vídeo ontem, eu nunca tinha pensado nisso, né? No quanto a estrutura, embora agora que eu reflita sobre isso me pareça óbvio, mas o quanto a estrutura altera essa capacidade melódica, essa flexibilidade melódica das palavras, né? Eu acho que é engraçado que, de uma forma zero científica, mas a forma que eu sempre percebi
principalmente numa comparação português-espanhol, o português como andar de chinelo e o espanhol como marchar de bota. Eu acho que o espanhol ele é muito mais controlado e preciso, embora sim melódico, Ah, embora sim molejante, embora sim com essa coisa caliente e legal, é. mas ele, se a gente pensar em pronúncia principalmente, por que pessoas que falam espanhol não conseguem compreender português ouvindo, mas por que pessoas que falam português conseguem compreender espanhol? E é muito porque em espanhol você pronuncia as coisas da forma que você escreve. E em português Hum. não, a gente muda o som de absolutamente tudo. M tem som de N, O tem som de U, E tem som de I, se junta duas coisas, muda também. A gente fala É tudo macio, diferente. né? Porque tudo A vem gente pelo fala. nariz. E Exato. realmente, eu acho que até no português de Portugal, eles pronunciam todas as consoantes mais fortes. E esse foi uma coisa até do alemão que eu tive que treinar, porque o V não se pronuncia como V, se pronuncia como F. Então tudo você tem que pôr uma força a mais. E aí uma vez eu fui falar uma Ah, palavra com V, eu falei ah, verrückt, que é maluco, aham. que aí a pessoa riu de mim. Ah, que bonitinho! É tipo com sotaque brasileiro, Que com esse bonitinho. V fofo, né? Que é um V macio, não é aquele verrückt, sabe? Então Ah, o alemão vai te forçando a ser um pouco mais duro, duro, realmente. exato, exato. E eu penso muito nisso sobre o impacto psicológico das línguas. Assim, o espanhol me obriga a ser mais diligente, mais precisa. O inglês me obriga a ser mais, para usar uma palavra que eu acho que cabe melhor, thoughtful. Mas eu tenho que pensar melhor no que eu quero. Qual é meu ponto? Não dá para cocriar aqui, não. A gente está indo direto ao ponto, sabe? Sem cocriação. Eu acho curioso isso, assim, e como tem uma certa mentalidade que vem junto com a língua. Total. Uma outra coisa também que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas que eu acho que vem junto com a língua, e que eu queria, tô curiosa para saber qual que é a sua experiência com isso, é a sua voz muda quando você fala. Você tem uma voz diferente quando você fala alemão e quando você fala inglês versus quando você fala português? É, eu não sei dizer qual é. Eu acho que eu tenho que me gravar falando para eu tentar ouvir, mas de dentro da minha cabeça. Mas eu acho que a minha voz em português é bastante anasalada. E no inglês eu tenho muita dificuldade, no inglês e no alemão, inclusive, né, de falar o R. Porque o R do alemão vem da garganta, então eu sinto que É eu tô aquele R falando assim gutural. como. Não sei, eu sinto que a minha voz é diferente da voz que eu ouço as alemãs falando. As alemãs têm uma voz, sabe? Elas têm Uhum. uma forma de falar, e muito com os dentes eu sinto. E eu acho que eu falo muito com o nariz. Tem isso, não tem? Da onde está vindo o som? Isso é muito musical. Tem. Nós somos um instrumento. Nós somos um instrumento e a gente desenvolve certos músculos que são ou não são capazes de fazer certos sons, né? O que aí faz sentido porque que a gente tem sotaque se você aprende a falar um idioma mais velho ou mais novo. Tem também uma coisa física, anatômica, que E eu se acho que adapta ou até, não se adapta. assim, as diferenças regionais, né? Dentro do Brasil, você tem uma musculatura talvez diferente, uma forma de falar diferente. Por exemplo, a forma que eu falo R é diferente da forma que se fala o R em São Paulo, Uhum, sabe? Ou T. A forma que eu falo T é diferente de um pernambucano, sabe? Porque ele vai falar o T, assim, eu falo tch, sabe? aham, Tio e tio. Eu acho que tem essas diferenças também, que a gente se faz entender, né? É, mas tem um ritmo mesmo, né? Um ritmo tem. diferente. E eu sinto que eu falo com muito sotaque em alemão. E eu acho que eu nunca vou falar no sotaque de quem nasceu aqui, das alemãs que são daqui, que estão acostumadas a falar na velocidade que elas falam também. Vou carregar um sotaque, né? Porque também diz desse instrumento que tocava um tipo de música e agora tá tocando outro.
entendeu? É um cavaquinho que vai tocar uma valsa. Uma Sei valsa, uma sinfonia, tá lá na orquestra agora. Eu sempre pensei, sotaque era uma coisa que me preocupava muito e que eu queria muito, eu sentia que eu queria muito me misturar, eu queria muito pertencer, encaixar. E Sim. sotaque é muito um desses instrumentos ou dessas manifestações que te destacam, né? E eu queria, nesse momento, principalmente de muita ansiedade social, de muito, ai meu Deus, eu não quero ser vista, não fala comigo, eu não quero perguntar nada pro caixa do supermercado, eu, eu queria me encaixar. E eu acho que agora eu tenho percebido o sotaque um pouco mais, de uma forma que eu carrego ele com um pouco mais de orgulho, assim. É um pouco mais. Esse aqui é meu molho, na real. Ah, Mais do que essa é uma coisa que eu preciso esconder, essa é uma coisa que vai te falar que sim, eu tocava outra música e agora eu toco essa, mas na real, não é só isso. Eu toco essa, eu toco a outra e eu toco outras várias que talvez você não conheça, ou conheça e esteja interessado em conhecer, que é aí que eu acho que o sotaque abre portas, assim, o sotaque eu ele amei isso vai de ser um tempero, porque é o que tá faltando, gente. É o que tá faltando aqui no Norte Global. exatamente É ficar só na batata, tempero. só no repolho, Não dá. sabe? Tem que dar um tempero. Eu É o amei dendê. isso. É o dendê. Inclusive, fiquei curiosa porque essa cena de você evitar, né, as pessoas, e aí talvez até voltando um pouco nisso na atuação, né? Porque chegou um momento que você se, assim, superou isso e voltou a entrar em contato com pessoas, a fazer amizades. Mas tem, assim, você identifica um momento em que isso aconteceu? Eu acho que eu não sei exatamente qual foi a chavinha, mas sim, em algum momento essa ansiedade baixou e também assim, eu precisava trabalhar, né? Então, em algum momento esse band-aid precisou ser arrancado. Então, mas eu lembro que essa ansiedade ela foi também mudando de lugar. Depois que ela era passou um pouco a ansiedade social, ela passou a ser assim, nossa, eu tô entendendo tudo que eu preciso entender, que estava um pouco relacionada com aquela coisa de né, da não variação de tom, dos recursos que eu tinha no português não se aplicarem para essa outra língua, para esse outro ambiente em que eu estava. Mas eu acho que eventualmente, meio quase sem eu perceber, isso foi indo embora e eu fui assim, bom, beleza, claramente estou me virando. Né, e aí eu ia notando que às vezes o interesse, dependendo de quem era a pessoa, o interesse vinha justamente por causa da coisa que eu achava que eu precisava esconder, ou da coisa que eu achava que era um defeito, da coisa que eu achava que às vezes é um pouco que nem a gente faz com o Julian, que é o que ele fala de errado em português é a coisa mais genial que leva a gente às vezes a encontrar, fala, nossa, eu nunca pensei que alienígena se parecia com alien ninja. Sim, isso é incrível. Como que a gente passa a ver a nossa própria língua de uma forma diferente também, né? E o contraste, ele é algo que dá para a gente muito mais do que a gente espera. Eu acho que a gente imigra ou não imigra, ou passa um tempo em outra cultura, etc. E aí você está o tempo todo tentando se encaixar, mas eu acho que o contraste é o molho, o contraste é a coisa interessante. O contraste é o que te mostra que outras coisas existem que talvez estivessem passando despercebidas, sabe? E mostra para o outro também, se o outro estiver interessado. Incrível. Eu acho que a gente tem que terminar os nossos programas com um corte lacaniano, quando termina assim Pá, tão acabou, lindamente, fim. né? Depois dessa cocriação que a gente deu voltas e voltas. Berenice, segura. Deu, mas chegamos em algum lugar. Chegamos em algum lugar. Chegamos. Mas tem muitas coisas ainda que eu queria falar sobre, principalmente esses contrastes, essas mudanças, essas micro percepções, essas percepções granulares. Será que você volta outro dia para a gente conversar mais? Eu acho que eu vou ter que voltar, né? Porque você tinha me convidado e aí eu estou preparada para voltar. Eu acho que a gente vai ter que falar mais de. Tem tanto para falar nesse assunto. E de Eu acho que a gente outros. deveria fazer. E outros, E entre vários, outros. Assunto é o que não entre falta. outros.
Você acha que eu falei bobagem? De forma alguma. E digo mais, a gente tá aqui também para ocupar um espaço predominantemente masculino, que é o de falar coisas sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, não sendo especialista no Carece de assunto. fontes. Carece de fontes, mas com confiança. Exatamente. Segurando até o final. Não tem nenhuma verificação de fatos depois desse podcast. O momento que eu tentei verificar uma informação aqui, Tudo quase caiu. Coronou aqui os meus dominós aqui, tudo tá ligado nos picolé, palito de picolé aqui. Acho que encerramos, né? Acho que esse é o corte lacaniano. É o corte lacaniano. Um beijo. Um beijo, amiga. Tchau, tchau.